nossas Bíblias, o Salmo 23. Salmo muito conhecido de todos. Alguns até sabem de cor, né? Alguém aqui sabe de cor esse salmo? Então vai recitar pra gente, então, tia. Salmo 23. Eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Vamos ler todos juntos? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Amém? Esse é um salmo muito bonito, muito conhecido, né? É um salmo que nós lemos quando nós queremos nos sentir bem, quando nós queremos sentir alívio, não é mesmo? E o meu pai, ele tem uma história bem interessante com esse salmo. Certa vez ele foi viajar do Espírito Santo, onde a gente mora, até Rondônia. São quase 3.000 quilômetros de carro ele foi, são 2 dias de viagem. E aí, no meio do caminho, ele foi parado pela polícia, numa blitz. Devia ter acontecido alguma denúncia ali. Então, o policial pegou, foi lá, olhou tudo dentro do carro. E o meu pai estava levando um teclado dele, que meu pai também é músico, cantor. E ele tem um tecladão de todo tamanho e botou esse teclado no porta-malas do carro, porque ele estava indo para a casa dos parentes dele lá. E o meu tio, ele é pastor de uma igreja lá em Rondônia, e meu pai ele iria ministrar o louvor lá, né? E aí o policial pegou e falou assim, para que você está levando esse teclado aqui? Posso saber? Aí ele falou assim, olha, porque eu sou ministro de louvor, sou músico cristão. Aí ele falou assim, tá meio estranha essa história aí, eu quero que você cita o Salmo 23, para ver se você é crente mesmo, porque todo crente sabe o Salmo 23 de cor, né? Por acaso meu pai sabia o Salmo 23 de cor. E citou o Salmo, aí falou assim, você é crente mesmo, está liberado então. Né? Mas a verdade é que nós decoramos, né? Nós lemos esse Salmo quando nós queremos sentir alívio, quando nós queremos sentir paz de espírito. Mas tem uma mensagem muito profunda por trás desse Salmo. Se nós entendermos ali o contexto por trás desse salmo, a gente vai ver que existe algo muito profundo. Porque esse salmo, ele descreve a relação de Deus para com o seu povo e a relação de Jesus para com a sua igreja, que é uma relação de um pastor com as suas ovelhas. A irmã leu sobre isso no início do culto, então estamos juntos. É a relação de Deus de um pastor com as suas ovelhas, porque o pastor, ele é aquele que cuida das suas ovelhas, ele é aquele que dá alimento, ele é aquele que sustenta, que dedica a sua vida aos cuidados das suas ovelhas. Então Deus é o nosso pastor e nós somos as ovelhas do seu rebanho. E quando nós olhamos para o contexto da figura do pastor dentro da realidade de Israel e da Palestina, a gente vai ver que a figura do pastor é muito importante, porque existe muita criação de ovelhas lá. Então, é uma figura muito importante. E a gente vai ver que no Antigo Testamento, várias vezes, Deus ele é retratado como o pastor de Israel.
Deus, ele é o pastor de Israel. Nos Salmos 77, 78 e 79, fala que Deus, ele conduziu o povo de Israel do Egito até a terra prometida, como um pastor guia suas ovelhas. Então, as lideranças de Israel também, a gente vai ver que eles são pastores. Abraão era um pastor de ovelhas, Moisés também foi pastor de ovelhas, Davi era pastor de ovelhas, e depois Deus fez deles pastores do povo de Israel. Então essa é uma figura muito importante dentro de Israel. E também nós vamos ver lá em Miqueias 5:2, um texto conhecido que diz assim: "E tu, Belém Efrata, tu pequena Belém, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel." E no versículo 4 diz assim: "Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus." Essa profecia é sobre Jesus. Ela aponta para Jesus. E depois nós vamos ver lá em João 10:11, que o próprio Jesus, ele incorpora essa figura do pastor. E ele fala: "Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas." Então essa é uma metáfora muito comum dentro da Bíblia Sagrada, né? E o Salmo 23, ele não só aponta para Jesus, que é o nosso supremo pastor, como ele expressa de forma muito bonita e nos faz lembrar que nós temos um pastor, que nós não somos ovelhas desgarradas. Nós não estamos sozinhos na jornada dessa vida. Assim como Deus, ele guiou o povo de Israel do Egito até a terra prometida, o Senhor, ele nos guia na vida e ele nos leva para a eternidade. E esse salmo, ele expressa isso de forma muito bonita. E ele começa falando aqui no versículo 1: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." O salmista, ele fala: "O Senhor é meu pastor." Ele é um salmo davídico, ou um salmo de Davi, vocês podem ver aí na sua Bíblia. E isso não quer dizer que necessariamente foi escrito por Davi. Existem pelo menos 73 salmos que têm esse título, né, essa descrição como salmo davídico, que pode ter sido escrito por Davi, mas pode ter sido escrito em homenagem a Davi como rei, ou pode ter sido escrito pela linhagem de Davi, ou pela alguém da casa de Davi, algum rei da linhagem de Davi. Mas o que mais chama a atenção aqui dos estudiosos, os biblistas, é que ele fala: "O Senhor é meu pastor." Ele fala na primeira pessoa do singular, ele fala meu. E para a gente, para a nossa sociedade hoje, isso pode parecer algo muito comum, né? Nós vivemos numa sociedade individualista. Tudo é meu, tudo é para mim, né? Eu quero a minha vitória, eu quero a minha bênção, eu quero de volta o que é meu. Mas naquela época, no contexto do povo de Israel, isso não era comum. Isso soava até como uma certa ofensa, porque o coletivo era muito mais importante do que uma pessoa só. O povo era muito mais importante. Tudo que eles faziam era para o povo. Deus, ele não tirou uma pessoa só do Egito, ele tirou o povo. Deus, ele não criou a lei para uma pessoa só, foi para o povo. Então, alguns estudiosos, eles cogitam a possibilidade de, quando o salmista escreveu isso, na verdade ele estava falando em nome do povo. Que o povo era tão unido, tão junto, que ele falou: "O Senhor é o meu pastor, o pastor do povo, é o pastor que nos une." Mas se nós olharmos lá em João 10, a partir do versículo 11, Jesus, ele se apresenta como o bom pastor que conhece as suas ovelhas e chama cada uma pelo nome, né? E ele fala também, os evangelhos nos mostram a parábola da ovelha perdida, que o pastor, ele deixa as 99 e vai buscar uma que se perdeu, né? Isso revela algo para nós, como rebanho de Deus, como igreja. Que o nosso Deus, ele é o pastor do povo, sim.
mas nós temos que ter uma experiência, uma relação pessoal com Ele. Então, quando o salmista ele fala isso, ele fala em nome do povo, mas ele fala em nome dele também. Eu tenho uma relação pessoal com meu Deus. Deus, ele me conhece e eu conheço Ele de perto. Eu tenho intimidade com Ele. Ele é o meu pastor, é aquele que me conhece pelo nome, é aquele que vai atrás da sua ovelha. E agora, pessoal é diferente de individual, né? Quando nós decidimos seguir a Cristo, é uma decisão pessoal. Mas a caminhada com Cristo é uma caminhada coletiva. É de discipulado, é junto. Alguém aqui já viu um pastor de uma ovelha só? Uma ovelhinha só no curral? Eu nunca vi isso, né? O pastor é por rebanho. Então, se você quer ter o cuidado do pastor, desfrutar do cuidado do pastor, você tem que ter uma intimidade com ele, uma experiência pessoal com ele, mas você tem que aprender a viver no rebanho. Tem que estar no rebanho de Deus. É interessante que quando nós vivemos no rebanho, o Senhor ele cuida de cada um de nós. E para preparar essa pregação, eu dei uma estudada sobre essa relação do pastor e da ovelha, e a ovelha é um bichinho bem interessante, bem peculiar. Pensa num bichinho fresquinho, né? E a primeira lição que a gente aprende aqui com esse Salmo 23, e olhando com esse olhar da ovelha, é que a ovelha ela não vive sozinha, ela vive em rebanho. A ovelha vive em rebanho. E quando nós decidimos estar no rebanho do Senhor, a palavra diz que nada me faltará. Algumas traduções dizem, de nada terei falta. Agora, é importante a gente entender a diferença. De nada terei falta não quer dizer que eu vou ter tudo o que eu desejo. Não quer dizer que Deus vai ser o gênio da lâmpada que vai ficar realizando todos os meus desejos. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que Ele vai me dar tudo o que eu preciso. Ele sabe o que eu preciso. Eu não sei o que eu preciso. Deus sabe o que eu preciso e Ele vai me dar exatamente isso. Às vezes Ele vai dar uns mimos, né? A gente já conversou sobre isso. Às vezes Ele vai te dar uma coisa que você pede, mas você tem que ter a sua consciência de que Ele te dá tudo o que você precisa. E quando nós temos essa consciência, nós deixamos de ser tão ansiosos, nós deixamos de ser tão insatisfeitos na vida, nós deixamos de ficar sempre procurando preencher esse vazio no nosso coração, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e Ele nos dá tudo o que nós precisamos. De nada nos falta. Nada nos falta. E aí ele fala aqui no versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Pastos verdejantes. Quando nós pensamos em pastos verdejantes, nós logo imaginamos esses pastos verdinhos que nós temos aqui na Holanda, né? Tão bonito. Ou então lá no Brasil, né? Aqueles campos maravilhosos. A gente logo imagina ali as ovelhinhas felizes pulando. Mas ali na realidade de Israel e na Palestina é muito diferente. Pasto verdejante lá é algo raríssimo. Chega a ficar até 6 meses sem chuva. A terra lá é árida, é seca. E essa realidade de pasto verdejante acontece ali 2 meses no ano, no máximo. Então o que acontece? O pastor ele precisa todo dia pela manhã procurar um novo pasto. Ele acorda antes do sol nascer, ele conta suas ovelhinhas e segue pelo deserto, procurando um lugar onde ele possa achar uma nascente de água, um lugar onde ele possa alimentar as suas ovelhas. Essa é a realidade do pastor naquela região ali da Palestina e de Israel. Então, quando o salmista diz que ele leva-me junto às águas de descanso, está falando que é uma coisa incrível que o pastor conseguiu fazer. Ele passou o dia caminhando. Às vezes ele chega a caminhar 6 a 7 quilômetros por dia com seu rebanho, até achar ali uma fonte de água, um lugar onde ele possa descansar. Por isso que os pastores eles são nômades. Nós vamos ver as histórias, né, de Abraão. Né, eles são nômades, eles ficam sempre buscando um lugar para poder alimentar as suas ovelhas.
E quando ele fala, leva-me para junto das águas de descanso, e aqui tem algo sobre a ovelha muito interessante, que a ovelha é um animal muito assustado, tem medo de tudo. E ela tem medo até do barulho das águas. Às vezes ela chega na beira de um rio e ela não bebe da água porque ela fica assustada com o barulho. Ela fica travada ali na beira. Então o que o pastor nessa região ele costuma fazer? Ele começa a criar certos diques para represar a água e ali as ovelhas chegarem na água parada, a água de descanso para poder beber e matar a sua sede. E tem algumas ovelhas que são tão assustadas que mesmo com a água parada ela não consegue. O que o pastor faz? Ele pega na mão e bota na boquinha dessa, individualmente, mostrando o cuidado do pastor. Por isso que a Bíblia representa Deus como um pastor e nós as suas ovelhas. Porque ele nos dá água na boquinha de vez em quando. Quando a gente está assustado, quando a gente está precisando de um colinho, ele vai lá e nos pega no colo e nos dá água na nossa boca. Assim é o cuidado de Deus para conosco. E diz ainda, ele me faz repousar. É interessante que a ovelha, ela não pode ser adestrada. Um cachorro, por exemplo, você pode adestrar, né? Você pode ensinar, você pode falar, senta, ele senta, levanta, levanta. Finge de morto, ele finge de morto. Vai pegar aquela bolinha, ele vai, né? A ovelha não. A ovelha, ela não se ensina nada para ela. Ela é um bichinho duro, cabeça dura, né? Então, quando fala, ele me faz repousar, isso quer dizer que a ovelha, ela está tão satisfeita, ela comeu tanto, ela encheu a pancinha dela e ela bebeu água, que ela já não aguenta mais ficar em pé. E ela sozinha, ela senta e descansa, né? O pastor ele supriu a ovelha de tal forma, e também tem uma coisa interessante, que a ovelha ela precisa de se sentir segura. Se ela não se sentir segura, ela não senta também não. Então ela tem que estar devidamente alimentada, com a sede saciada e num ambiente seguro. E ela só tem isso sob o cuidado do seu pastor. Só o pastor pode providenciar isso para a ovelha. E em alguns momentos, eu refletindo sobre isso, eu lembrei de alguns momentos em que eu me senti quase que forçado a descansar, né? Já contei isso aqui na igreja, que teve um momento da minha vida que eu estava envolvido com tantos trabalhos e não queria perder nenhuma oportunidade. E de repente, da noite para o dia, eu fui parar no hospital, fiquei internado. E o médico falou, olha, você vai ter que ficar pelo menos 2 meses parado sem fazer nada. E na hora eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, como que eu vou pagar minhas contas? E aí eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Eu sou o seu pastor, descansa. Eu estou cuidando de você. Sou eu que te dou o seu alimento. Sou eu. E cantando essa canção que diz, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho como ovelha é descansar no Senhor. É descansar no Senhor. Isso não quer dizer que eu não tenho que trabalhar não, tá gente? Não vai... A gente tem que trabalhar sim. Mas o trabalho não pode tomar o tempo da sua família. O trabalho não pode tomar o tempo da sua comunhão com a igreja. Se isso estiver acontecendo, tem alguma coisa errada. O seu trabalho é até certo ponto. Além disso, é o Senhor que vai cuidar. E tem momentos que o Senhor quer que você descansa mesmo, que você acalma o coração e aprenda a confiar nele. E essa é a segunda lição que nós aprendemos com a ovelha. A ovelha, ela descansa sob o cuidado do seu pastor. Amém? E o versículo 3, ele diz assim, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera minha alma. Algumas versões trazem, restaura o meu vigor, ou renova a minha força, né? E é interessante porque nós temos a mania de interpretar a Bíblia sempre como um cafunézinho, né? Sempre como algo que vai nos trazer alívio, descanso. Mas
E quando nós lemos essa frase que refrigera a minha alma, nós logo imaginamos Deus fazendo um carinho na gente, né? Deus nos levando para um spa espiritual, né? E nos servindo. Você quer um drink? Você quer uma massagem nos seus ombros? Mas, na verdade, se a gente olhar aqui, essa frase no hebraico, no original, ela traz uma variação aqui desse verbo, refrigera, que pode ser traduzido como arrepender-se, ou trazer de volta ao caminho do arrependimento. É como se o salmista ele estivesse dizendo assim, ele me traz de volta. E se nós olharmos o restante da frase, ela vai fazer mais sentido, porque ele diz, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Veredas da justiça quer dizer caminho certo. Então o que o salmista está falando aqui? Ele está falando daquela ovelha perdida, desgarrada, aquela ovelha que saiu do seu rebanho. E você sabe o que acontece com a ovelha quando ela percebe que ela está longe do seu rebanho e longe do seu pastor? Ela fica desesperada. Ela vai para um cantinho, se encolhe, e ela começa a tremer, e começa a fazer aquele barulhinho. É como se ela estivesse gritando, socorro, socorro. E é isso que acontece conosco, quando nós nos desviamos dos caminhos do Senhor. Quando nós saímos do rebanho do Senhor, vai chegar uma hora que nós vamos cair em nós mesmos, como diz a parábola do filho pródigo. Ele foi em busca de aventuras no mundo, mas teve um momento que ele percebeu que ele caiu em si e que ele percebeu que ele estava longe do seu pai. E tudo que ele queria era voltar. Então, quando o salmista diz, ele refrigera minha alma, quer dizer que o pastor, ele achou essa ovelha perdida, e ele trouxe ela de volta para o rebanho, e cuidou dela, e renovou as forças dela, restaurou a vida dela, e ela se sente como ela estivesse voltando a viver. Eu estou viva de novo, porque eu estou com o meu rebanho, eu estou com o meu pastor. E agora, ele me leva para o lugar certo. E uma outra coisa interessante sobre a ovelha também, ela não se habitua com outro pastor. Ela é tão apegada ao seu pastor e ao seu rebanho, que ela não se habitua, ela não consegue se acostumar. Então, jamais se faz negócios com ovelhas. Jamais uma pessoa pega ovelha numa negociação, a não ser que ele seja um açougueiro para matar a ovelha para virar comida. Mas para cuidar não tem como, porque ela simplesmente não fica com outro pastor. Ela vai ficar doente e vai morrer. Porque a ovelha, ela precisa estar junto do seu rebanho. O rebanho de Deus. E nós precisamos estar juntos do nosso pastor e do nosso rebanho, que é com o Senhor. Por isso que o salmista diz, refrigera minha alma, me leva de volta à vida. E quando ele fala, guia-me pelas veredas da justiça, diz que ele nos traz de volta para o caminho certo. E ele está me guiando para o lugar certo. E tem uma coisa interessante também, que o pastor ele vai à frente das ovelhas, em Israel. Em outras culturas, no Egito, por exemplo, o pastor ele vai atrás, porque lá a realidade é diferente, o clima é diferente, as condições são diferentes. Lá as ovelhas elas têm um pasto melhor, então o pastor só solta as ovelhas e vai atrás vendo se tem alguma fugindo. Agora, em Israel não. Em Israel, como nós já falamos, ele tem que ficar procurando por pastos todo dia, ele tem que vagar, procura por um oásis no deserto. E nesse caminho, se passa por vales, se passa por lugares com pedras perigosas, com espinhos. Então o pastor ele vai na frente, mostrando o caminho certo para que as ovelhas possam segui-lo e se desviar de todas essas situações. E uma outra coisa interessante é que as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. Às vezes, nessas andanças do pastor com as suas ovelhas, eles achavam ali um lugar de água e de pasto, só que ali outros pastores também achavam o mesmo lugar. E juntavam ali
aquela ovelhada toda, misturava os rebanhos todos, né? Só que aí, na hora de ir embora, um pastor ele tinha um chamado peculiar com a sua voz. Às vezes poderia ser um barulho com a sua voz, às vezes poderia ser um apito ou uma flauta. E quando ele tocava, a ovelha reconhecia e seguia aquele pastor. Por isso que Jesus ele vai falar lá em João 10, 3, 4. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz. Ele vai adiante delas e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Esse é o terceiro ponto que nós aprendemos com a ovelha. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. E eu tenho uma pergunta para mim e para você hoje. Você reconhece a voz do seu pastor? Não é a minha voz não, tá, irmãos? É a voz de Jesus, o Supremo Pastor. Você reconhece a voz do seu pastor? Qual é a voz que você tem seguido? Qual o chamado que você tem atendido? É de um líder religioso? É de um coach de internet? É a voz do seu coração, dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, seguindo o seu próprio caminho? Qual é a voz que você tem seguido? Nós temos que seguir a voz do nosso pastor, o Supremo Pastor, que é Jesus. Amém? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O nosso pastor, ele nos encontra quando nós estamos perdidos. Ele nos traz de volta. Ele restaura a nossa força. Ele nos guia pelo caminho certo. Porque nós conhecemos a voz dele, por amor do seu nome. Em Israel, um pastor ele era reconhecido pelo bom cuidado para com as suas ovelhas. Se a ovelha era bem cuidada, se ela era saudável, a reputação do pastor era boa. Por isso que fala, por amor do teu nome, que o Senhor ele cuida de nós, ele nos ama. E nisso, o seu nome é honrado. O seu nome é conhecido entre as nações. Por isso que no Antigo Testamento nós vamos ver várias vezes dizer, não há Deus como o Deus de Israel. O Deus próximo, o Deus que cuida. Um Deus que não age com trocas, com barganha, mas por amor e por cuidado. É por amor do seu nome. E seguindo aqui no versículo 4, ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Os especialistas, biblistas, eles dizem que a melhor tradução para essa frase seria quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ao invés de ainda que eu andasse, eles falam que o mais correto seria quando eu andar. Vocês notam a diferença de ainda se eu andasse para quando eu andar? Ainda que eu andasse, deixa dúvida, né? Ainda que eu andasse, talvez eu vou andar. Mas quando eu andar, quer dizer que certamente você vai andar pelo vale da sombra da morte. Isso é certo. Na jornada do pastor, pelos desertos, pelas trilhas, os caminhos, certamente ele iria se deparar com precipícios, com montanhas, com vales, em que as ovelhas poderiam escorregar e cair e morrer. Também teriam que se deparar com os predadores, lobos, ursos, leões, né? Ou até saqueadores, bandidos. Então é certo que nessa vida nós vamos passar por momentos difíceis. O Senhor nos falou, no mundo tereis aflições. É certo que nós vamos ter que enfrentar doenças. É certo que nós vamos ter que enfrentar o luto. É certo que nós vamos ter que enfrentar a instabilidade financeira em algum momento, a violência. Lá no Brasil você não consegue andar na rua se sentindo seguro.
Então é certo que nessa vida nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas aqui nós temos uma esperança. Ele diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco. Não importa onde você esteja passando, não importa a situação que você esteja passando, o Senhor, Ele está comigo, Ele está com você, porque nós estamos seguindo o nosso pastor. Amém? E tem uma coisa interessante sobre a ovelha também, é que a segurança da ovelha é exclusivamente o seu pastor. Ovelha, ela não tem garra, ela não tem dente afiado, ela não dá coice, ela não dá cabeçada, é um bichinho mansinho. Então, se chegar um lobo lá, já era. Então, ela depende exclusivamente do cuidado do seu pastor. Por isso que ele fala aqui: o teu cajado, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Enquanto eu estava estudando esse texto, eu vi uma imagem interessante de um rebanho de ovelhas que eles estavam atravessando uma montanha, assim, à beira de um precipício. Uma atrás da outra, ali na fila indiana. Aí eu falei assim: como pode uma ovelha, um bichinho tão assustado, como que ela foi se meter nesse precipício aí, né? Mas aí, se você olhar na frente, tem um pastor. Ela está seguindo o pastor. Ela tem medo de tudo. Tem medo de tudo. Mas se ela está com o seu pastor, ela vai em qualquer lugar. Ela vai para qualquer situação. Ela encara qualquer coisa. Porque ela não está sozinha, ela está seguindo o pastor. Ela está seguindo o seu pastor, que é quem a protege. Ela não teme mal nenhum. E quantas vezes nós também sentimos medo, né? Quantas vezes nós estamos em situações nas nossas vidas em que nós sentimos medo, assim como Moisés teve medo quando Deus pediu para que ele fosse até o Egito falar com o faraó para que libertasse o seu povo. Moisés, ele teve medo, ele falou: Deus, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Deus, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Você está me mandando para o vale da sombra da morte? É certo que o faraó vai ficar a pé da vida com essa história. E Deus fala com ele: não tenha medo, eu estou contigo. Eu vou com você, você não vai sozinho. A mesma coisa Josué, quando estava de frente para as muralhas de Jericó. Aquele exército todo preparado, esperando por eles. E Deus fala: seja forte e corajoso, não tenha medo, porque eu estou contigo. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você está passando pelo vale da sombra da morte. Talvez você se vê à beira de um precipício hoje. Qualquer movimento em falso você pode cair. Mas se você está seguindo o seu pastor, que é Jesus Cristo, você não precisa ter medo. Porque Ele está contigo. Segue, só segue, continua. Continua, sabe por quê? Porque o vale é lugar de passagem, é caminho, é estrada. Você não para no vale, você não vai ficar no vale. O vale da sombra da morte vai passar na sua vida. É só um momento. É um momento que o pastor te leva para lá. Lembra que você está seguindo o pastor, né? Você está seguindo o pastor. E ele passou pelo vale e você está atrás dele. Né? E ele te levou lá porque ele quer te ensinar. Ele quer te ensinar a confiar. Ele quer te ensinar a depender totalmente dele. Porque a segurança da ovelha é a presença do seu pastor. Esse é o quarto ponto que eu gostaria de destacar. A segurança da ovelha é a presença do seu pastor. Não é a sua habilidade de dar coice ou de dar cabeçada. É o seu pastor. É Ele quem te protege. É Ele quem está contigo. E fala: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão e o cajado, eles eram instrumentos usados pelo pastor, né? O bordão, algumas traduções diz vara, né? Que é tipo um bastão.
E o cajado é aquela que tinha a curva, né, na frente, em cima. E ela tinha três funções principais. Era para proteger, quando vinham ali os animais para atacar as ovelhas, o pastor pegava ali o bordão e o cajado e ia para cima dos bichos para espantar. Resgatar as suas ovelhas. Às vezes uma ovelhinha caía num buraco, aí o pastor, ele ia lá com o seu cajado, com aquela parte curva, encaixava no pescoço da ovelha, puxa ela para cima de volta. E também para disciplinar. De vez em quando o pastor pegava esse cajado e dava uma cajadada na cabeça da ovelha. Quando a ovelha estava se desviando do seu rebanho. Quando ela estava se desgarrando, o pastor vai lá e dá uma cajadada na cabeça dela para ela poder voltar. Né? Porque tem ovelha que é rebelde, né? Tem ovelha que gosta de dar umas fugidas, né? De testar uns passos diferentes de vez em quando. Então o pastor tem que disciplinar para que ela volte para o seu caminho. E eu ouvi uma história muito interessante de um grupo de turistas que eles estavam ali no meio do deserto ali da Palestina, e eles se depararam com um pastor com as suas ovelhas. E aí eles pararam para observar ali aquele pastor. De repente o pastor ele pega uma ovelhinha pequena, pega a patinha dela e quebra na frente de todo mundo a patinha da ovelhinha. E todo mundo, que é isso? Que maldade! Cadê o órgão protetor dos animais aqui na Palestina? Não tem isso, né? E aí o guia turístico ele fala: calma, gente, calma aí que eu vou ver o que está acontecendo. Eu lá vou perguntar para ele. Aí ele foi lá, conversou com esse pastor, depois ele voltou, traduziu. E falou assim: olha, ele disse o seguinte, que essa ovelhinha aqui, ela é muito rebelde. Ela vive fugindo do rebanho. E certamente, se ela se perder, ela vai morrer. Algum animal vai devorar, ou ela vai cair num buraco e vai morrer. Então esse foi o único jeito que eu tive para poder mantê-la conosco. E aí, enquanto ele falava, ele pegou uma plaquinha de madeira, colocou ali na patinha dela, e foi fazendo curativo, e fazendo carinho na cabeça dela, acalmando ela, até que ele pegou, botou ela no chão e ela foi andando, mancando, né, reclamando. Aí ele falou: tá vendo? Agora você está sentindo dor. Você vai sofrer um pouquinho, mas você está sob o meu cuidado agora. Você está sob o meu cuidado. E sabe, meus irmãos, algumas vezes o Senhor já quebrou minhas pernas também. Algumas vezes o Senhor me deu uma cajadada na cabeça. Porque foi a única forma dele me mostrar que não há lugar melhor do que estar sob o cuidado do pastor. Não há lugar melhor do que estar aqui com o rebanho de Deus. E às vezes essa é a única forma que o Senhor ele tem para nos ensinar como nosso pastor. Nós vamos nos sentir feridos, mas é o cuidado dele. É o cuidado dele para conosco. E ele continua aqui, no versículo 5 e 6. Diz o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui é interessante que a figura muda, né? A ovelha, ela se transforma em hóspedes de honra na casa do Senhor, né? Aqui ele está falando de templo, né? Ele está falando de Jerusalém. É como ele estivesse falando do povo de Israel. Depois que Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto como ovelhas, como um pastor guia suas ovelhas, agora eles chegaram na terra prometida. E agora é tempo de festa, é tempo de celebração.
Agora você é um convidado de honra na casa do Senhor. E quando ele fala, unges a minha cabeça com óleo, na cultura judaica, era um costume deles derramar óleo sobre a cabeça dos seus convidados de honra. É um sinal de que essa pessoa, ela tem apreço. Você tem apreço por ela. Você é um convidado de honra. O cálice transborda, é o cálice cheio de vinho. Significa alegria, significa celebração. E quando ele diz bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui a palavra bondade e misericórdia, no original, ela tem uma palavra hebraica muito importante no Antigo Testamento, que é chesed. E essa palavra, ela aparece algumas vezes e ela é traduzida como amor, como bondade, como misericórdia. Mas os especialistas em hebraico, eles falam que, na verdade, ela tem uma força muito maior. Ela quer dizer um amor misericordioso e leal e eterno. Não dá para ser traduzido numa palavra só. É algo muito grande, é muito forte. E quando ele fala, me seguirão, porque a bondade e o amor me seguirão, a palavra seguirão no original ela tem um ar mais forte também, quer dizer perseguir. Então olha que maravilhoso. O amor misericordioso, leal e eterno do nosso Senhor nos persegue. Você é perseguido por esse amor. Não tem como você fugir. Às vezes as pessoas tentam fugir de Deus, e Deus fala, não, eu vou te achar, eu vou te abençoar, não adianta você querer estragar a sua vida, não. É o amor, a misericórdia de Deus que nos persegue. É como aquele salmo que diz, lá 139, 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama nos mais profundos abismos, lá também estás. É maravilhoso. O amor de Deus para com o seu povo é maravilhoso. É um amor eterno, um amor leal. Tem a ver com a aliança. Deus tem uma aliança conosco. E não há nada maior do que isso. Nós não temos outra escolha a não ser seguir a esse pastor. Mas, meu irmão, para nós chegarmos lá, nós precisamos fazer o caminho da ovelha. No final de tudo, nós seremos convidados de honra na casa do Senhor. Mas enquanto nós estamos nesse mundo, nós temos que fazer o caminho da ovelha. É um caminho onde às vezes nós vamos ter pastos verdejantes e águas tranquilas, mas às vezes nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Mas nós sabemos que não precisamos temer mal nenhum, porque o Senhor, Ele está comigo e com você. O Senhor, Ele vai à nossa frente, nos dando a direção, e tudo que nós precisamos fazer é seguir. Seguir o bom pastor, o supremo pastor. O pastor que deu a sua vida, que dá a sua vida pelas ovelhas. Amém?